Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Como é bom saber que nós não servimos a um Deus que está morto. Muitas pessoas usam, o crucifixo e às vezes, aquilo ali poderia ser uma memória de um Deus vivo, mas às vezes usam por mera religiosidade. Mas o nosso Deus, ele não está preso num madeiro. Nosso Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Aleluia! E esse sim é um memorial, aleluia, de que nele nós temos vida, e vida em abundância. Aleluia! Vida em abundância, querido. Nós estamos vivos. E eu não estou falando de um vigor natural, de que nós vamos aproveitar a nossa vida, embora você vai aproveitar a sua vida, mas eu estou falando de uma vida no Espírito, onde as suas palavras têm poder, aonde você pode impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Você está vivo de maneira que o reino espiritual é uma verdade para você, e com seus olhos espirituais você pode ver e contemplar tudo aquilo que Deus está fazendo e vai fazer no nosso meio. Amém? Aleluia! E mais ou menos sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Nós vamos falar de um Deus que é vivo e de um Deus que fala. Aleluia! Ele é um Deus que comunica coisas, sabe? E hoje, se nessa manhã você entrou aqui confundido sobre aquilo que Deus deseja fazer e realizar na sua vida, eu quero te trazer desde já uma grande revelação. Deus não está escondendo a sua face de você. Deus, ele quer se revelar, ele quer comunicar as profundezas de Deus para a sua vida. Se você está confundido, sem saber o que fazer, eu quero dizer que existe uma chave que você pode virar, você pode girar essa chave e abrir os seus olhos e entender que Deus, através do seu filho Jesus, ele restaurou um caminho que não havia como passar, mas agora nós temos livre acesso ao Pai. Esse caminho não está fechado, não está interditado, esse caminho está aberto para você, e Deus está falando para você nessa manhã: eu quero me revelar a você, como um pai se revela ao seu filho que ama, como um pai que tem bons conselhos aos seus filhos. É assim que Deus deseja se revelar a mim e a você. Aleluia, não só hoje, mas em toda a sua vida aqui nessa terra. De fato, quando olhamos Gênesis, e eu gostaria que você já abrisse comigo, são apenas poucos versículos, mas eu gostaria que a gente lesse, e se você trouxe caneta, você marca, Se você não gosta de marcar a sua Bíblia, dê para o seu irmão que ele marca para você. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ler apenas do 8 ao 10, que diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu vou dar mais contexto para você, mas eu gostaria que a gente lesse e frisasse esses versículos aqui. Aqui, de fato, essa passagem está falando logo depois do pecado, aonde a mulher provou do fruto e depois deu a Adão, que também provou. E a Bíblia vai dizer aqui nessa passagem que Deus, ele tinha o costume de, pela viração do dia, assim pelas 6 horas da tarde ou da noite, Deus, ele descia para passear, e nesse passeio ele se encontrava com Adão,
E ali eles podiam conversar, podiam de repente, estou aqui conjecturando, comentar sobre como foi o dia de Adão, porque Deus tinha dado uma ordem: domine sobre a terra, governe sobre ela, dê nomes às coisas, Então Deus tinha dado uma missão, e pode ser que, eu imagino assim, a Bíblia não descreve isso, mas eu fico imaginando Adão falando: Deus, hoje eu descobri uma fruta nova e eu dei esse nome aqui para ela, e ela se planta desse jeito. E ali Deus e Adão, eles tinham um relacionamento, Então a primeira coisa que eu queria frisar aqui é que nós vemos um Deus que deseja por ter relacionamento com a sua criação, sabe? E a gente já pode sim tomar isso para as nossas vidas. Você precisa saber que você tem um Deus que deseja se relacionar com você, sabe? E quando a gente fala de relacionamento, nós falamos de uma parte dialogando com a outra e a outra com essa outra. Não é um monólogo, é um diálogo, sabe? E isso pode abrir os seus olhos para a maneira como você pode se relacionar com Deus. De maneira que o seu relacionamento, ele pode ser leve e agradável, sabe? Às vezes a gente faz aquela oração da sofrência. A gente só chega para perto de Deus para pedir alguma coisa, para dizer como a vida está difícil e esperar que Ele tenha uma grande resposta. Mas sabe, hoje a gente estava cantando, quando a gente estava cantando aquela terceira música, eu fiquei pensando, sabe, às vezes Deus, Ele deseja que a gente se achegue a Ele em oração, apenas para dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é incomparável, que não há outro igual a Ele, que Ele é mais desejado, mais precioso que o ouro, é a vida, é o amor que Ele nos dá. Sabe, eu fico imaginando que quando a gente consegue levar o nosso relacionamento com Deus para esse nível, que é como se a gente preparasse um ambiente que tem cheiro e que é confortável, e que a presença do Senhor se aconchega, sabe? Eu estou falando meio que parafraseando, porque de fato eu não estou falando de um cheiro que a gente sente com o nossas narinas, nem de uma luz assim ou de uma outra maneira, mas eu estou falando de um ambiente que a presença do Senhor deseja se manifestar, sabe? A gente pode criar essa presença nas nossas casas. A gente vai chegar lá, mas a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador. A gente não tem essa palavra em português, mas seria um equivalente a confortador. Alguém que se achega a nós para nos dar conforto. Então, pense na presença de Deus, não apenas como algo que vai te livrar da cova, que vai te livrar da fornalha, quando a coisa está muito difícil. Sim, Ele vai fazer. Mas pense num Deus onde você pode encontrar nele prazer. Um Deus onde às vezes, quando o dia foi muito difícil, ao invés de você se achegar para Ele, para dizer como o dia foi difícil, você pode dizer: Deus, o dia foi tão difícil, que agora eu só quero provar da Tua presença, porque ela vai me tirar desse lugar de sofrimento, de angústia, e vai me levar para um lugar onde eu posso provar de algo que é superior. E me lembrar nesse ambiente que o Deus que nós servimos nos tirou de um lugar de trevas e nos fez assentar em lugares celestiais, acima de toda opressão, de toda angústia, de toda tribulação. Podemos provar desse ambiente. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele chama o homem ali na viração do dia. Chama Adão, chama Eva e não os encontra. Mas não era porque Deus não sabia onde eles estavam, mas é porque até o momento do pecado havia uma conexão profunda, de maneira que Deus estava no homem, mas o homem também estava em Deus. Então quando Deus diz essa pergunta: Adão, onde estás?
é porque Deus percebe que o homem não estava mais nele. Essa conexão havia sido perdida. Sabe, porque é isso que o pecado, ele fez com a humanidade. Ele criou uma barreira que o homem com seu próprio esforço não era capaz de refazer. A gente sabe o final dessa história. Jesus, ele refez esse caminho. Mas antes de Jesus, o homem, por causa do pecado, ele não podia refazer por seus próprios esforços esse caminho. Então, porque todos pecaram, os homens foram destituídos da glória de Deus. Então, de fato, o pecado, ele trouxe uma barreira, ele trouxe uma quebra. Então, aquele ambiente que era perfeito, aquele ambiente propício para o relacionamento de prazer, como esse que eu citei aqui agora, havia se quebrado. E uma das coisas, já até adiantando um pouco mais do que eu ia falar mais para frente, na verdade é contra isso que eu quero dizer. Que às vezes, o homem, pela sua religiosidade, ele tem uma consciência de pecado tão grande, que ele leva para o relacionamento com Deus hoje, esse medo e essa vergonha que estavam em Adão. Mas é importante que você saiba que o medo e a vergonha que Adão e Eva sentiram era por causa do pecado. Mas o problema do pecado foi resolvido, para que eu e você não precisássemos ter mais vergonha ou medo de se achegar a Deus. Então, se você entrou aqui nessa manhã achando que você não é gabaritado o suficiente, achando que você ainda não chegou num nível que precisa chegar para buscar e encontrar em Deus alguma coisa diretamente, e você acha que você precisa de subterfúgios, você precisa de artifícios para ter algo de Deus. De repente, pessoas vêm à igreja, né? Nós estamos aqui, por exemplo, às portas de uma conferência profética, né? E a nossa igreja, ela é bem alimentada. Eu nem estou dizendo necessariamente que o problema está aqui, não. Só estou citando que essa questão existe. Mas, às vezes, a gente tem conferências como essa, e, às vezes, o lugar enche de pessoas que são curiosas. E, às vezes, saem com a expectativa errada. A expectativa de, eu vou sentar na frente. Eu vou ser o primeiro a me inscrever para o profeta me ver e ele entregar alguma coisa para mim. Sabe, querido, eu quero dizer para você, você não precisa de intermediários. Deus, Ele pode e deseja comunicar diretamente a você o desejo dele. Rafael, então os profetas não servem mais de nada? Servem para confirmar aquilo que Deus deseja dizer e comunicar diretamente a você. Sabe, não é para a gente estar tonto, embaraçado, sem saber o que fazer, de maneira que Deus precisa levantar alguém para nos comunicar, porque a gente não consegue ter o acesso que Ele mesmo já promoveu para a gente. Amém? Então não é que os profetas passaram, não é nada disso. Mas eles podem confirmar algo que Deus já comunicou. É nessa realidade que você pode andar. Amém? Até porque nós podemos ter um cuidado, e não se escandalize com o que eu vou dizer, que a profecia não é a voz de Deus, porque ela passa pelo canal humano. E o homem pode distorcer às vezes a mensagem. Tanto que a palavra nos instrui a julgarmos a profecia. A gente vai julgar a voz de Deus? Não, de maneira nenhuma. Mas a gente pode julgar a profecia. Por quê? Porque o homem, ele pode às vezes adicionar uma vírgula, um sentimento. Às vezes, irmãos,
A gente, graças a Deus, está numa igreja madura, mas talvez você já andou por lugares e sabe do que eu estou falando. Às vezes a pessoa vê uma lágrima que desceu ali no seu rosto, ela vai, às vezes para ganhar seus sentimentos, para valorizar a mensagem. Mas sabe, Deus não quer que você precise se expor. Deus, Ele a essas coisas. Deus, Ele te deseja um filho amadurecido. Aleluia. Um filho que discerne a voz do Pai. Amém? E avançando, falando ainda sobre esse ambiente de conexão, a Bíblia vai falar sobre um homem, e isso está logo depois em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 21 ao 24, vai falar sobre um homem chamado Enoque. E a Bíblia vai dizer ali que Enoque andou com Deus todos os dias da sua vida, até que quando ele morreu, com 365 anos, Deus, aí quem vai dizer isso é o escritor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 5, vai dizer que Deus se agradou de Enoque. Deus se agradava tanto, que Deus permitiu que Enoque não visse a morte, mas Deus tomou Enoque para si. E o que eu gostaria de imaginar também aqui junto com você, é que o pecado já havia entrado no mundo, mas Enoque, ele tem uma postura, ele tem uma resolução pessoal, de que a sua vida fosse um ambiente onde, ainda que ele vivesse em meio a uma humanidade caída, que não tinha acesso ao relacionamento pessoal com Deus, Enoque proveu um ambiente de maneira que Deus se sentia convidado a caminhar com Enoque. Irmãos, isso é muito profundo, porque Enoque não tinha o Espírito Santo por dentro. Enoque vivia numa humanidade caída, e Enoque consegue agarrar e experimentar algo que ele nem tinha direito. Isso me lembra até da mulher cananeia, que ela, pela sua postura, pela sua fé naquilo que Jesus podia fazer, ela, como alguém que não tinha direito à nova aliança, ela diz: se até os cachorros comem da migalha, Jesus, você vai dar seu jeito, mas eu quero aquilo que eu vim buscar. Aleluia. Sabe, querido, às vezes a gente culpa muitas coisas, nosso tempo, nosso trabalho, porque eu acordo cedo, porque eu durmo tarde, porque eu tenho afazeres, e às vezes a gente coloca tantas desculpas para nós não nos relacionarmos com Deus, mas isso às vezes é um sintoma de que ainda estamos vendo Deus como algo que está fora, que é externo. Deus está com você em todo o tempo, através do seu Espírito que habita dentro de você. Sabe, tenho certeza que as mulheres, as donas de casa, principalmente, sei que homens também já provaram disso, mas às vezes estão ali lavando a louça, varrendo a casa. Quem nunca? Às vezes arrumando ali alguma coisa, botou uma música para tocar e daqui a pouco percebeu que alguma coisa ali mudou no ambiente, e a louça vai esperar, a arrumação vai esperar, porque a prioridade mudou ali. Sabe, a gente pode promover esses ambientes aonde a gente está, ambientes onde Deus se sente à vontade para se manifestar. Aleluia. Sabe, e isso, me lembrei disso agora. Nós de fato estamos à porta de uma conferência profética. Comece a orar por esse tempo. Vamos, Deus, não que Deus não possa fazer hoje, não é isso, mas a gente sabe que se a gente se reunir ali naqueles dias com uma expectativa pela presença de Deus, pelo manifestar da unção, e de que Deus compartilhe coisas que nós ainda não alcançamos, sabe, esses dias podem ser poderosos e muito marcantes. Podem alterar o rumo da sua vida, pessoalmente, como igreja, e pessoalmente também.
Amém? Então eu quero te lembrar de Enoque. Esse homem que mesmo não tendo Deus por dentro, ele decidiu. Eu imagino que tinha muita renúncia envolvida. Renúncia de não pecar, sem contar com a ajuda do Espírito Santo. Renúncia de dizer não para o pecado. E renúncia e também desejo pela presença do Senhor. Fico imaginando a vida de oração que aquele homem tinha. O quanto aquele homem provou de coisas maravilhosas, ao ponto de que o próprio Deus disse: Enoque, eu não vou deixar você provar da morte, só vem comigo. Eita glória! E a Bíblia vai falar também em Êxodo, no capítulo 33, versículo 10, se eu não me engano, vai falar sobre a vida de Moisés. Moisés, que foi um homem que Deus chamou com grande responsabilidade, tirar o povo do Egito e conduzir por meio do deserto até a terra prometida. E a gente vai ver nessa passagem que Moisés, ou melhor, que Deus falava com Moisés face a face. Uau! Deus falava com Moisés face a face. E no versículo 18 vai ali dizer que teve um dia, Moisés já falava face a face afinal, mas teve um dia que Moisés falou: Deus, me mostra a tua glória. E aí você vai dizer, olha o tamanho da responsabilidade. Se Deus já havia revelado a sua face, por que não também revelar a sua glória? Afinal, faltava pouco, né? E naquele momento Deus, ele vai falar a Moisés algo que fala sobre a realidade que a humanidade viveu por muito tempo. Deus vai dizer: não há quem veja a minha glória e viva. E esse versículo que é um versículo, mas é a fala de Deus a Moisés, de fato ela se confirma como o medo que o povo de Israel tinha de se achegar à presença de Deus. A gente sabe, na figura dos sacerdotes, o medo que se tinha de você de repente entrar no Santo dos Santos ali com algum pecado e ser fulminado. Então havia-se muito medo por causa do pecado. O pecado gerou uma separação, de modo que se o homem tentasse, ele não conseguiria. E por isso Deus diz isso a Moisés. Mas ainda assim, essa passagem a título de curiosidade, porque eu não vou me demorar muito sobre ela, mas Deus, ele vira para Moisés e fala: Moisés, eu vou te dar uma provinha. O homem não pode, você ainda não pode, por causa do pecado. Mas eu vou te cobrir com a minha mão, eu vou te esconder na fenda da rocha e eu vou passar. E quando eu passar, eu vou deixar você olhar de costas. Glorioso demais para Moisés, diante da realidade que ele vivia. Pastor Josias tratou isso semana passada, mas isso não chega nem perto do que é ter o Espírito Santo por dentro. Nós não estamos vendo a glória de Deus por uma fenda de rocha, vendo Deus de costas passando. Não, nós temos Deus por dentro. Aleluia! Porque o pecado que fazia separação entre um grande homem como Moisés era e Deus, o pecado fazia barreira, mas não faz para a gente. Aleluia! Aleluia! Então, se você ouvir alguém falando que você não tem acesso à glória de Deus, porque se você vê a glória de Deus você vai morrer, você entenda que isso não é para você.
Porque o pecado que te separava, o véu que fazia separação, foi rasgado. Não existe mais essa separação. Aleluia. Então aquilo que Moisés não conseguia, você consegue. Aleluia. Porque o pecado não faz mais separação. Aleluia. Oh, aleluia. E eu quero abrir um parêntese aqui, porque de fato essa separação, ou melhor, a consciência de pecado, essa consciência ela trouxe alguns danos e consequências na forma de como muitas pessoas se relacionam com Deus. A gente vai ver em Juízes, no capítulo 6, se eu não me engano, no capítulo 6, isso mesmo, a gente vai ver, por exemplo, podia ficar aqui, gente, dando muitos exemplos ao longo do Antigo Testamento, de pessoas que criaram artifícios. Eu vou usar até mesmo a expressão muletas. Ou melhor, para eles eram artifícios. Quando nós utilizamos, são muletas para nós. Preste atenção. No capítulo 6, nós vamos ver ali que os midianitas estavam saqueando o povo de Israel. E Gideão, ele percebe uma estratégia. Ele pega o trigo que os midianitas queriam e ele fala: gente, vamos trabalhar esse trigo no lagar, que é o lugar onde se trabalham as uvas. Porque quando os midianitas forem na eira, eles não vão encontrar nada lá, e aí a gente não vai ser saqueado. E após, e aí eu imagino que essa estratégia foi uma maneira de Gideão se tornar visto ali no meio daquela comunidade. Após esse acontecimento, um anjo do Senhor aparece a Gideão. Só aqui, meu irmão, a gente pode dizer que já era uma experiência sobrenatural. Um anjo, irmão, se um anjo aparecer para você, não é todo mundo que vê, mas imagina que se você vê, você não vai ter dúvida de que é Deus falando. Amém ou não? Enfim, não vou entrar nisso não. Mas um anjo apareceu para Gideão. E aí, após ouvir o recado dizendo que Deus tinha separado Gideão para levar o povo de Israel, Gideão diz assim: anjo, você espera aqui e daqui a pouco eu volto. Gideão, ele faz uma prova com Deus para saber se aquele anjo era anjo mesmo, se não era uma assombração. Ele vai lá, prepara uma oferta, prepara bolo, prepara carne e volta. Aí ele joga um caldo lá em cima, o anjo toca, a oferta pega fogo, ele fala: então você é anjo mesmo, e eu posso acreditar no que você está falando. E aí Gideão, ele quebra os altares dos povos, dos outros povos, e aí os povos ficam irados contra Israel por causa daquilo que Gideão faz. Ele quebra os altares de Baal. E agora, mais uma vez, Deus fala com Gideão e diz: Gideão, eu quero usar você para comandar esse povo, levar esse povo em meio à guerra, e vocês vão vencer os midianitas, os amalequitas. E aí, mais uma vez, Gideão diz: Senhor, preciso de um sinal. E aí Gideão, ele faz um sinal. Ele pega uma lã, ele coloca na eira, ele diz: Senhor, se amanhecer e a lã estiver molhada e o chão estiver seco, foi o Senhor que falou comigo. E aí ele volta lá no outro dia de manhã e estava a lã molhada, o chão estava seco. E Gideão, agora ele foi. Não. Ele fala: Senhor, você me desculpa. Mesmo assim, ele diz: Senhor,
eu preciso de mais um sinal. Amanhã eu vou deixar, de novo, agora. A lã tem que estar seca e o chão vai ter que estar molhado. E aí, mais uma vez, assim acontece. A lã está seca, o chão está molhado. E Gideão, finalmente, depois do anjo, depois da lã, depois do sacrifício, Gideão consegue se convencer de que Deus estava falando com ele. Sabe, a gente lê essa passagem de Juízes, no capítulo 6, muitas vezes, e ao invés de dizer: algo está errado. Às vezes as pessoas olham essa passagem e digam: faz prova de Deus, faz sinal com Deus. E isso às vezes gera coisas muito terríveis no procedimento de algumas pessoas para com Deus. Nós, graças a Deus, estamos numa igreja madura. Mas eu me lembro de anos atrás compartilhar coisas assim com amigos, e apareciam coisas do tipo: hoje, se o Ministério de Música, eu chegar lá e eles estiverem cantando de roxo, é Deus que está falando comigo. Ou então a bibliomancia, que é aquela coisa, né, de pegar aqui, né? Quem nunca, gente? Pode rir, eu sei, eu já fiz. Tenho vergonha de dizer não, já fiz. E às vezes caía em umas passagens, aí orava de novo, aqui. Ai, ai. E a Bíblia às vezes ela já é viciada, né? Ela tem umas passagens, uns lugares específicos. Não é assim que Deus deseja se relacionar com a gente. Sabe? Então, se você hoje ainda tem aquela: eu vou ligar para o fulano para ver se ele tem uma revelação para mim. Eu vou na casa da irmã ciclana. Vamos fazer uma campanha de carta que a gente vai queimar e no tal dia. Ou o perfume que não sei o que. Irmãos, Deus nos deu o seu Espírito. Deus te deseja guiar por dentro. Deus te tirou desse nível muito misterioso, muito enigmático. Deus, Ele não falava diretamente com o seu povo no Antigo Testamento porque não podia. Essa não é a sua realidade. Deus não apenas pode, como Ele quer se revelar a você. Ele deseja se revelar a você. E em Hebreus, no capítulo 1, o escritor aos Hebreus vai dizer algo que é muito interessante. Ele vai dizer que, tendo Deus falado aos homens de muitas maneiras, agora Ele nos fala pelo seu Filho. Isso porque aquele medo, aquela vergonha que as pessoas tinham de se achegar a Deus, Jesus desmistifica esse olhar errado de que as pessoas têm do seu relacionamento com Deus. Nós vemos um Jesus que visita a casa do pecador para tratar com ele. Nós temos um Jesus que é acessível à multidão. Nós temos Jesus que chama seus discípulos de amigo, que tem amigos que Ele chama para perto. E é assim que nós podemos entender, olhando para Jesus, como pode ser o nosso relacionamento com o Pai. De perto, de proximidade. E de fato, e aí eu gostaria de ler alguns versículos. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, não se veja como pecador. O acesso está liberado para você. Amém? Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 13.
Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, o pecado era uma dívida que você tinha, não tem mais. Jesus pagou o boleto e botou o comprovante de pagamento na cruz, dizendo: está pago, não há mais dívida. Aleluia. Hebreus capítulo 4, aleluia, versículo de número 16, vai dizer: acheguemo-nos, pois, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos como? Confiadamente. Então, como que você vai se achegar ao trono da graça? Pedindo sinal, vendo se você acha o versículo certo dentro da Bíblia, fechando o olho, apontando o dedo? Não, com confiança você pode se achegar ao trono da graça. E quando você se achegar de maneira confiada, você vai encontrar socorro, vai encontrar descanso, vai encontrar resposta. Aleluia. Deus deseja se revelar a você. Aleluia. Jesus, aqui na terra, Ele revelou o olhar de Deus, o olhar de misericórdia. Ele curou os enfermos, Ele liberava a palavra àqueles que estavam aflitos, aqueles que eram perseguidos, Ele salvou. Quantas coisas Ele fez enquanto estava aqui na terra, revelando o amor e o caráter de Deus à humanidade. Parafraseando, era como se Deus estivesse de volta no jardim, passeando por entre a humanidade. Mas era um problema. Jesus ainda estava limitado fisicamente, porque Ele era um só. Mas ainda havia um outro problema, porque aquela pergunta que Deus fez no jardim: onde estás? Essa pergunta, de fato, ela ainda não havia sido respondida novamente. Era como se Jesus estivesse fisicamente no jardim, mas a desconexão do homem no espírito ainda precisava de que algo fosse feito. E aí, eu quero ler algumas declarações de Jesus, rapidamente. João, capítulo 14, versículo 16 e 17 diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Então aqui Jesus está prometendo à humanidade o Paracletos. É como se Jesus estivesse prometendo Ele mesmo para a humanidade, mas não de maneira individual, mas um Jesus para cada um. Diz isso para seu irmão que está do seu lado: agora é um Jesus para cada um. Aleluia. Ele diz: eu preciso ir, porque eu sou um só, mas eu vou para liberar o Paracletos, aquele que está junto, aquele que está conosco, não só um dia, mas para sempre. Você não vai poder contar com a presença do Espírito Santo só no dia da angústia, não. É no dia mau, mas é no dia bom também. É quando você está acordado, mas é quando você está dormindo também. Aleluia. É em todo o tempo. Aleluia.
No versículo 26, Jesus continua: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse ajudador, ele, quando você estiver no dia mau, ele vai te lembrar das palavras que você tem recebido, porque nesse relacionamento é isso que ele faz. Ele lembra para você: olha, você é a justiça de Deus, olha, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, você é sarado pelas feridas de Jesus. Ele nos lembra, ele nos ensina. Mas é preciso um relacionamento, amém? Se eu não dou bola para o Espírito Santo, provavelmente eu não vou ouvir aquilo que ele tem a dizer. Mas o Paracletos, ele está conosco. E Deus está dizendo para nós: vamos crescer no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia. João, no capítulo 16, no versículo 13, Jesus continua dizendo: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia. Preste atenção. Esse Espírito é o próprio Espírito de Deus. Perceba que o Espírito de Deus que habita em nós não está desconectado de Deus. É o Espírito de Deus que habita em nós. E isso é confirmado pela passagem de 1 Coríntios no capítulo 2, que diz que o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, sabe todo o desejo de Deus, conhece toda a vontade de Deus, conhece todos os planos de Deus para mim e para a sua vida. E esse Espírito Santo que sabe todas as coisas mora onde? Dentro de mim, dentro de você. Aleluia! E ele nos anunciará todas as coisas. Te pergunto mais uma vez: você precisa estar confundido? Não. Você precisa estar embaraçado? Não. Aleluia. O Espírito Santo, que conhece tudo, que sabe tudo, que conhece todos os desejos e anseios de Deus para a sua vida, mora dentro de você. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Em Salmos, no capítulo de número, aleluia, Salmo de número 32, versículo 8 e no versículo 9, o salmista, ele vai dizer: instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Aleluia. Nesse tempo, nós podemos estar, Deus deseja fazer em nossas vidas. Se você vai abrir uma empresa, não conte apenas com a sua inteligência, com o seu preparo. Experimente perguntar: Deus, o que o Senhor quer realizar através desse propósito? Você está diante de uma situação difícil onde você trabalha, está passando uma situação complicada dentro da sua família, um dilema que naturalmente você não vê como resolver. Nosso Deus está dizendo: sob as minhas vistas eu te darei conselho. Alguém como olhando nos seus olhos, para que você tenha certeza. Aleluia. Te anunciarei tudo o que você precisa saber. Aleluia. Sabe, e eu declaro que essa é uma manhã onde crises familiares vão ser desfeitas pela sabedoria de Deus. Pessoas que entraram aqui, que estão ouvindo essa palavra, também em casa, se vendo dentro de situações, dizendo para Deus: Deus, eu não sei como sair disso. Deus está lembrando você
Eu te coloquei acima de todas essas coisas. Te fiz assentar em lugares celestiais. Não se veja mais embaraçado, se veja por cima. Ei, num lugar de autoridade. Ei. Essa situação de doença, ela pode ter fim, se você se lembrar que a cura não vem só do médico. Não estou dizendo para você não ir ao médico, mas eu estou te pedindo para lembrar de que você serve ao médico dos médicos. Aquele que tem a cura para a doença que a ciência não descobriu. Está desenganado pelos médicos? Ele já tem o remédio certo. Oh, aleluia. Encontros. Deus vai promover encontros divinos. Porque às vezes o conselho de Deus também vem através de pessoas que Deus permite que caminhem conosco. Deus pode criar conexões para te mostrar aquilo que você ainda não sabe como resolver. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.